para depois a questão da próstata. Sim. A gente sabe que sempre existe aquele medo, né? Os homens têm medo de fazer esses exames, principalmente os mais velhos. Mas não tenham medo, é bem tranquilo. Não tenho medo, né, de fazer. Qual que é a idade ideal para se fazer esse exame de próstata e como que ele funciona? Bom, cada sociedade brasileira, americana, europeia tem um protocolo de assistência nesse sentido prostático. No Brasil, o que a gente segue? A Sociedade Brasileira de Urologia. O que ela preconiza, então? Que, de maneira geral, homens sem histórico familiar, tá? Que são caucasianos, brancos, ou não negros, tá? Eles podem iniciar um cuidado prostático aos 50 anos. Já os negros, por terem a parte genética favorece um tumor de próstata. Então, os negros eles têm que se cuidar um pouco mais nesse sentido. E quem tem histórico familiar positivo para primeiro grau tem que antecipar pelo menos 5 anos o início do cuidado. Então, na minha vida como urologista, eu tento fazer isso para todo mundo, 45 anos. Porque eu já operei pacientes com 40 anos. Nossa. Entendeu? Com um histórico muito rico. Já iniciei os exames precocemente, identificamos um tumor e já operamos ele. Então, assim, de maneira geral, são 50 anos, então, para os homens, e 45 para os negros, e com ou sem o histórico familiar positivo para primeiro grau. Se for primeiro grau, aí se você antecipa para 45 anos 45 ou 40 anos, dependendo depende da etnia, né? Depende muito, que né? Um paciente mais jovem que eu operei tinha 40 anos. Então, como que ficou a saúde? O pai tinha, o avô tinha, o irmão teve. Então, todos eles tiveram. Então, a gente iniciou um cuidado aos 39. Aos 40, identificamos o tumor e operamos. E como ficou a qualidade de vida desse paciente pós a operação? Depende muito da técnica, né? Hoje em dia, a gente tem a assistência aí da cirurgia robótica, que ainda é uma cirurgia bem pontual por conta dos custos, né? Não tem a assistência de plano de saúde ainda, mas nesse caso foi uma cirurgia robótica, então a gente tem uma tecnologia aliada a nossa, né? Que legal. Então o paciente está normal hoje, ele está continente da parte urinária, tem potência sexual preservada, tem uma vida normal. Só tem um segmento a cada 6 meses com exame de sangue PSA e mais nada, da parte nossa. Que perfeito. Eu não sabia que tinha. E essa questão da inteligência artificial tem entrado também nessa questão? Ainda é muito precoce, né? O que a gente usa bastante é na cirurgia robótica mesmo. Então tá? imaginei que tinha Mas ainda não tem o link com a IA. Deve estar acontecendo isso já. Os Estados Unidos é pioneiro nisso tudo, mas aqui no Brasil ainda, aqui em Ribeirão Preto, onde a gente opera robótica, a cirurgia robótica convencional, que já tem uma tecnologia muito bacana. Tem as cirurgias laparoscópicas, que são boas cirurgias também, e as convencionais abertas, que são um pouco mais deletérias, por sangramento aumentado e risco de impotência sexual e incontinência urinária. Porque eu lembro que antigamente as cirurgias colocavam até próteses, né? Dependendo do grau da gravidade. Para câncer de próstata? Para câncer de próstata, retirava a próstata e às vezes tinha que colocar... O paciente ficava impotente sexual e às vezes evoluía com uma prótese de pênis. E hoje ainda tem? Continua ou já diminui? Hoje já tem essas técnicas? Diminuiu muito. Diminuiu muito mesmo. Obviamente que para tumores muito agressivos, que já pegaram todo o feixe ali dos nervos da ereção, a gente não pode preservar. Então a gente já entra na cirurgia sabendo disso. O paciente também já sabe que qual que é o objetivo nosso na cirurgia para controle de câncer de próstata? É o tratamento curativo. Então a ideia inicial é tratar o câncer, secundariamente manter o paciente continente e potente. Mas o primeiro passo é cuidar do câncer, entendeu? Deixar ele livre disso. Quanto mais jovem, melhor o prognóstico nesse sentido. E quanto mais inicial o tumor, também. Então, tumores iniciais a gente consegue preservar de maneira eficaz os feixes. E aí o paciente consegue ter uma ereção depois. Obviamente que às vezes demora um pouquinho. Em até 1 ano isso pode progredir, evoluir. A gente também lança a mão dos medicamentos orais, tadalafila, por exemplo, para melhorar um pouquinho o suprimento de sangue para o pênis e antecipar essa ereção para o paciente. Interessante. Essa questão da próstata, eu lembro, eu sempre vou lembrar do meu pai, porque já tem 79 anos, realmente a próstata ela aumenta depois de determinado tempo, é isso que acontece? Isso é uma questão de se preocupar ou é uma questão de uma condição normal do ser humano e que a gente tem que trabalhar isso, tem que cuidar disso? Como funciona? Tem que cuidar, por quê? Porque assim, é muito mais prevalente a doença benigna do que o câncer na próstata. E cerca de 70% dos homens vão experimentar algum sintoma prostático. Porque a próstata ela fica no meio do canal do xixi, do canal da urina. Então, a bexiga ela vai
transportar, acumular a urina, e a urina passa no meio da próstata. Então, quando a próstata ela cresce de forma centrípeta, ela vai fechando o canal, a uretra, e o paciente começa a urinar com dificuldade, diminui o jato, começa a acordar diversas vezes à noite, a qualidade de vida dele cai muito. E com o tempo, a bexiga vai se estressando tanto a ponto de ela entrar em falência. Aí o paciente não consegue mais urinar por via comum e tem que passar uma sonda, por exemplo. Então, se você está experimentando, sim, problemas prostáticos, dificuldade no jato, acordando demais à noite, esforço miccional, tem que buscar um urologista, porque isso não está certo. Isso vai te gerar grandes danos no futuro. Ou seja, esses são sintomas que a população masculina tem